Boa noite, eu gostaria de começar saudando a Alice e o Miguel, que são os futuros, realmente os futuros da nossa nação, e oxalá a Agenda 2030 nunca se cumpra. Então, agora eu gostaria de fundar também no professor, essa é uma oportunidade que eu tenho para falar sobre uma coisa que é muito cara, que é a liberdade. Então, se eu exceder um pouquinho mais de 2 minutos, vocês, por favor, me perdoem, mas acompanhem o que eu tenho a dizer. Esse aqui é um petit manifesto contra os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e a Agenda 2030. Gostaria de introduzir o assunto falando sobre H.G. Wells, um autor inglês reconhecido como o fundador do movimento socialista britânico, chamado Fabianismo, em 1883, que teve seu nome inspirado no cônsul militar romano Fábio Máximo. Este era conhecido por derrotar seus inimigos em batalhas graduais, pelas beiradas, sem um ataque frontal, possibilitando assim a vitória sobre um inimigo que muitas vezes nem percebeu que estava sendo atacado. Em seu livro intitulado A Conspiração Aberta, o autor defende uma estrutura supranacional que comande através de suas resoluções o dia a dia de cada cidadão, inclusive você e eu. Esse manifesto declara que para se alcançar o controle mundial, o caminho é através de organismos, sem necessariamente a personificação de um líder supremo, um chefe de Estado. O objetivo é fracionar, através de burocratas não eleitos, o poder de decisão sobre o resto dos países. Isso dificulta o controle, o combate direto, praticando assim uma das estratégias como um bom socialista fabiano. Eu não sei vocês, prezados colegas, mas eu me lembro de alguns personagens atrozes, vis, déspotas que passaram pela história, como, por exemplo, Napoleão Bonaparte, Benito Mussolini, Adolf Hitler, Joseph Stalin, Mao Tse-tung, Fidel Castro e, por que não dizer também, o nosso Getúlio Vargas. E outros que tinham similaridades em seus objetivos. Todos pregavam uma união dos povos para combater a fome, lutar contra o inimigo imaginário ou criado para validar suas ações, que desgraçaram o cidadão comum em seu objetivo de repreender o vilão burguês capitalista ou qualquer subterfúgio mental que justificasse a barbárie, deliberando assim o ódio entre as classes, raças, apresentando a economia como um jogo de soma zero, o qual não é. Nessa cruzada dos bons e irrefutáveis valores, valia mentir, matar e simplesmente esquecer o ordenamento jurídico daqueles países. Tudo em nome de uma ideologia superior, a compreensão e o bom senso oferecido pela história da humanidade, nada seria relevante. Tudo vale para um revolucionário convicto. A morte de milhões é absolutamente justificável para que a tal utopia prevaleça. Essa jamais se estabeleceu em todas as tentativas sangrentas na história. Passeamos nesse preâmbulo por essas figuras para anunciar que chegamos a um porto seguro, as Nações Unidas. Quem poderia ser contra o amor, a justiça, a equidade social e, claro, ao planeta Terra, o planeta em que vivemos, nosso ecossistema, a Mãe Gaia e todos esses proselitismos e platitudes que encantam os tantos Enzos e Valentinas da geração Z e Alfa. Assim são esses artifícios da ONU, sem uma cara que a evidencie, ou um bigode, um gesto com a mão, ou a colocando dentro do casaco. São como uma fábula de Hidra, com várias cabeças, dividindo assim o alvo, dificultando o combate deste, ao meu ver, que é o autoritarismo do estamento burocrático mundial, travestido de bons interesses e virtudes. Os tais querem, no final, tirar a sua liberdade, alterar séculos de evolução humana e social, traçados por nossos antepassados. Sangue foi derramado, muitas tentativas entre acertos e erros foram desenhadas para conceber o nosso presente, o qual se nota um grande avanço nas áreas da saúde, ciência, diminuição da fome, melhoria na qualidade de vida, incluindo moradia e fonte de conhecimento democraticamente aberta para todos. Para se ter uma ideia sobre como é democrática e sensata a ONU, através de seu Conselho de Direitos Humanos,
em 2017, elegeu a Venezuela para ter assento, substituindo o lugar de Cuba. Sim, é isso mesmo que acabei de lhe informar. Cuba fazia parte do Conselho dos Direitos Humanos da ONU e cedeu sua cadeira para a Venezuela. Não quero chocá-los com essas incongruências, mas tenho que mostrar que Afeganistão e China também fazem parte desse grupo, criado para fazer os direitos para defender e fazer valer os direitos e garantias fundamentais para seus cidadãos e para o resto do mundo. Parece uma piada de mau gosto, mas não é. Essa instituição que não conseguiu parar a guerra na Síria, essa mesma instituição não intercede na Coreia do Norte, nem muito menos na terra de Maduro e Chávez. Tampouco efetivamente preveniu a guerra na Ucrânia, invadida pela Rússia. Mas o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? A própria ONU descreve assim, abrindo aspas: os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz. Segue dizendo o seguinte: esses são os objetivos para os quais as Nações Unidas estão contribuindo, a fim que possamos atingir a Agenda 2030 no Brasil. Segundo o professor da USP, meu xará, Dr. Ricardo Feliciano, o aquecimento global é algo que ocorre independente da vontade, de atos ou omissões do ser humano. Ocorre que potencializam alguns dados e omitem outros, para criar o radicalismo ambiental. Meu pai, Fernando Collier, escreveu durante 30 anos sobre a farsa da preservação da Amazônia. Jornalista amazonense, procurador do Estado e pesquisador, Collier dedicou uma grande parte de sua vida gritando aos quatro cantos que a floresta tropical não estava ameaçada, mas sim a soberania do Brasil por interesses estrangeiros. Percebam que os direitos e garantias contidos na própria Declaração Universal de Direitos Humanos, sancionada pela ONU, podem ser vilipendiadas e, no mínimo, relativizadas por esses objetivos, tão fofinhos e coloridos, estampados nas mídias progressistas, das quais só te contam a metade da história. Óbvio que nossa Suprema Corte embarcou nessa afronta global aos direitos inalienáveis para editar a nossa sociedade, como já vem fazendo arbitrariamente. Confiem, é tudo para o nosso bem. Contudo, concluo afirmando que a engenharia social promovida por grandes interesses econômicos, vide Great Reset de Klaus Schwab, é incógnita, move-se nas sombras e se utilizam desses organismos que emanam falsas virtudes para tentar convencer todos nós que chegaremos em 2030 e não teremos nada, mas seremos felizes. Conclamo todos vocês, suas famílias e amigos, a combater essa mentira que se arma bem na nossa frente, com alegorias lindas de um mundo melhor, a detrimento da nossa independência e liberdade. Acordem, ainda há tempo. Muito obrigado e desculpa por passar. Obrigado.